Olá, esse é o canal Exposição Bíblica, onde você vai poder esclarecer as suas dúvidas acerca de textos bíblicos que são de alguns de difícil interpretação e outros nem tanto, mas que algumas pessoas têm proclamado aí nesses textos de uma forma diferente, trazendo então uma grande dúvida, gerando uma grande polêmica. E muitos estão fora do seu contexto bíblico. Portanto, o canal Exposição Bíblica visa corrigir os erros de interpretação bíblica e expor também a mensagem da palavra de Deus. No vídeo de hoje, nós vamos tratar de um texto muito interessante. Nós gostaríamos que você pudesse deixar aí o seu ok, o seu joinha, tá bom? Compartilhe esse texto também. E se você quiser, pode fazer o seu comentário. Se você tiver dúvidas, pode também deixar aí no comentário, que teremos o maior prazer em responder. Ou quem sabe você quer que seja aqui um texto diferente, um tema diferente seja abordado. Então, essa é a oportunidade para você deixar também aí nos comentários, tá bom? Que você tenha aí uma ótima tarde, um dia abençoado na presença do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre uma carta que Paulo escreve à igreja de Tessalônica. Ele escreve 2 cartas. O propósito de Paulo nesta primeira carta era corrigir algumas coisas que que chegaram até ele, algumas notícias com referência ao seu ministério. Também Paulo aqui traz uma correção aos irmãos de Tessalônica quanto à expectativa do dia do Senhor. Muitos desses irmãos estavam ansiosos quanto à vinda de Jesus, o retorno, o arrebatamento da igreja, e muitos estavam então fazendo o que? Eles vendiam as suas propriedades e ficavam no ócio, ficavam na ociosidade. Então, Paulo corrige aqui esse erro deles, este problema que estava acontecendo na igreja, dentre alguns outros. Mas vamos abordar justamente um texto aqui que tem sido uma polêmica, tem gerado polêmica até no meio teológico, que se encontra no capítulo 5, no verso 23. Então faremos a leitura do texto, capítulo 5, verso 23, Paulo escreve assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e ora a Deus que o vosso espírito e alma e corpo sejam preservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse é o texto. E muitos entendem esse texto e pegam esse texto, tiram ele do contexto e então formam aqui uma doutrina. Há muitos que pegam esse texto aqui e usam ele para formar a doutrina da dicotomia. Muitos, quando vão falar em dicotomia, o que é a dicotomia? É a ideia, corrente de pensamento teológica, de que o ser humano é composto de corpo e alma, e a tricotomia pensa que é corpo, alma e espírito, baseado nesse texto bíblico aqui, porque Paulo cita essas 3 coisas, corpo, alma e espírito, que Deus o santifique em tudo, corpo, alma e espírito. Eles pegam esse texto, tiram fora do contexto e trazem então um entendimento a respeito desse tema teológico, da tricotomia. Então nós vamos abordar esse texto da forma em que Paulo realmente escreve. Quando Paulo escreve aqui o capítulo 5, Paulo começa tratando de alguns assuntos. Ele já está terminando esta epístola, esta carta, e ele começa dizendo assim: Mas acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que eu vos escreva, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Paulo está exortando aos irmãos que eles, sabendo disso, que a volta do Senhor será como um ladrão de noite, ou seja, repentino, sem aviso prévio, então ele começa aqui a tratar a respeito disso. O que eles deveriam fazer? Qual era a preocupação que eles deveriam ter? Então Paulo vai abordando, vai falando a respeito disso. Ele vai
falando aqui, por exemplo, verso 5 ele diz: todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Portanto, não durmamos como fazem os outros, mas vigiemos e sejamos sóbrios. O que ele está falando? Paulo está tratando com os irmãos para que eles estejam atentos, para que eles estejam vigilantes. Quanto ao quê? Quanto à volta do Senhor? Não, porque eles não sabem o dia nem a hora. Mas, ao invés de ficarem pensando nisso, eles deveriam estar preocupados com as suas vidas, a forma com que eles estavam conduzindo suas vidas. É isso que Paulo trata. Então, Paulo vai tratando aqui nesses versículos seguintes, e quando chega então no versículo 23, ele então fala aqui aos irmãos: e o mesmo Deus de paz vos santifique completamente, ou em tudo, como algumas versões. E oro a Deus para que o vosso espírito e alma e corpo sejam preservados irrepreensíveis para a vinda do Senhor. A preocupação dele, ainda que fosse lá na frente a vinda do Senhor, mas a preocupação é para que eles se mantivessem firmes na fé, para que eles não esmorecessem, porque muitos já estavam esmorecendo, porque estavam dizendo que Jesus estava tardando. Muitos venderam suas propriedades, venderam seus bens, estavam no ócio, muitos começaram a passar dificuldades, necessidades. Então Paulo escreve aqui, exortando para que eles mantivessem firmes as suas vidas. E o verso anterior aqui, no verso 22, olha só o que Paulo fala em dar um entendimento melhor para nós. Abstende-vos de toda aparência do mal. E na sequência ele fala que o nosso Deus de paz vos santifique. Ou seja, o crente, o cristão, precisa estar em santificação. Santificação não é um ato, é um processo na vida do crente. E vai terminar, e vai culminar na glorificação. Portanto, precisamos estar firmes. Precisamos estar sóbrios, vigilantes, não atentando nós em coisas que nos distraem e nos levam ao pecado. É isso que Paulo está tratando aqui. Ele não está tratando, fazendo um tratado teológico sobre corpo, alma e espírito. Inclusive, quando ele faz essa citação dessas três coisas, né, ele fala aqui psique, né, o psirre, depois ele fala sobre o corpo, né, soma. Ele está falando aqui, ele dá uma ênfase. Quando ele fala, Deus vos santifique em tudo, em vosso corpo, soma, em vossa alma, né, a psique e espírito. Tanto aqui no grego, tanto psique é dado para espírito, quanto para alma. E é a mesma coisa. Quando Deus criou o homem, lá no texto de Gênesis, capítulo 1, ele diz que soprou nas narinas do homem e ele se tornou alma vivente. E na Bíblia toda, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, há sempre o uso de palavras nessas línguas originais, que têm o mesmo sentido. Ora, ele usa a palavra ruach, né, no Antigo Testamento, que é espírito ou alma, quanto ele vai usar outros termos fazendo esta mesma colocação. Assim também na língua grega, no idioma grego. Então aqui ele não está tratando que existe uma diferença no homem entre corpo, alma e espírito. O homem é um ser integral. O homem, ele tem um corpo que é o invólucro da sua alma ou do seu espírito. Não é que existe espírito, que é uma coisa, e alma é outra coisa. Não é isso que o texto trata, não é isso que o texto fala. Mais uma vez, na regra de hermenêutica, de interpretação bíblica, não podemos tirar um texto isolado do seu contexto, porque senão nós estamos cometendo aí um grave erro e sujeitos a uma heresia. Então, fique bem atento, porque o que Paulo quis dizer aqui é para que você se santifique. Então ele traz uma ênfase. Normalmente na língua grega, eles fazem esse uso, assim como no hebraico. O costume de enfatizar quando algo é importante, né? Como é importante que todos nós sejamos sóbrios, e como os tessalonicenses
pudessem ser sóbrios também, ele diz aqui, ele faz essa ênfase, né? Ele faz uma repetição, nosso corpo, alma, espírito, ou seja, na sua totalidade. Nós precisamos ser santos na nossa totalidade, na integralidade. Nós somos um ser único, um ser integral, né? Nós temos um corpo que envolve uma alma ou um espírito, tá certo? Então aqui não fala, não é assunto para se discutir esse tema teológico da dicotomia ou tricotomia, tá certo? Se quiser usar outros textos para uma discussão, tudo bem, mas esse texto não fala a respeito disso. É isso, que esse é o nosso dever de sermos fiéis à palavra de Deus, tá bom? Então, curte aí o vídeo, tire sua dúvida, faça o seu comentário, sugira também o seu tema. Em breve estaremos aqui com outras mensagens também, tá bom? E que Deus continue abençoando grandemente a sua vida. E esteja conosco aí, dando o seu ok, clicando aí nas notificações aí do canal Exposição Bíblica. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o próximo vídeo.